Olá, internauta conectado aqui na Jovem Pan Online, aqui nos estúdios, recebo Marcelo Grossi e Beto Bruno, da banda Cachorro Grande. E aí, Marcelo e Beto? Tudo bom? Tudo certo, galera? Bom. Bacana. Então, lançaram no ano passado, junho de 2009, foi isso? Cinema, quinto álbum de vocês. Como que tá aí a divulgação do álbum? Conta um pouco como que é esse novo trabalho da banda. Esse disco foi gravado em Porto Alegre, né? A gente gravou ano passado. A gente optou por fazer uma gravação mais no estilo analógica, gravando com gravadores de rolo para dar aquele som mais quente. E foi bacana demais, velho. Agora a gente está no meio da turnê, né? Saímos, teve uma aceitação bacana e estamos fazendo bastante show, cara. Eu ouvi o disco e achei bem assim, diferente dos anteriores. Esse e o Todos os Tempos muda um pouco do que vocês faziam antes. Obrigado. Que foi a ideia assim de mudar? Esse estilo tá bem mais com umas coisas diferentes, né? Sim, foi completamente intencional. Uma das coisas que a gente admira nas bandas em que nós somos fãs, tipo Beatles e Mutantes, cada disco apareciam muitos elementos diferentes na musicalidade deles. A gente admira muito banda que não fica parada e está sempre procurando alguma coisa nova, mas sem perder a identidade, sem perder o foco. No nosso caso, a gente gosta muito de rock e sempre vai ter as influências de rock ali. E sem deixar de fazer o que a gente gosta, né? A gente não vai também mudar uma tendência, assim, mudar um estilo para tentar se encaixar nos modos do mercado de hoje, sabe? Não vamos aparecer com uma franjinha de lado, não vamos pintar o olho, não vamos deixar de ser Cachorro Grande. Mas hoje em dia a gente consegue, com mais tempo de estúdio, com equipamento mais adequado, fazer as coisas que a gente sempre gostou de fazer, sempre gostaria de ter feito antes, mas não conseguia, de alguma maneira, não conseguia expressar. E hoje estamos conseguindo botar para fora esse tipo de coisa, que também são influências, né? Em algumas músicas, assim, eu vi, essa daqui encaixa no Pista Livre, essa encaixaria no primeiro. Que legal. Eu achei algumas, assim, tem uma outras coisa, são bem diferentes mesmo. Tem uma característica Cachorro Grande que a gente, naturalmente, acaba deixando transparecer, mas tem muito coisa de influência contemporânea também esses últimos dois discos, o Todos os Tempos e o Cinema. A gente tem ouvido bastante bandas atuais que também tem o rock antigo, clássico, como uma base sonora, e mas eles tratam a coisa de uma maneira diferente, né? Eles têm um approach diferente. Quais bandas? Olha, esse disco, por exemplo, a gente tem bastante influência dessas bandas novas, Kasabian, Arctic Monkeys, Ian Brown, que não é tão novo, que é o ex-vocalista do Stone Roses, né? Normalmente bandas britânicas de Manchester, lá MGMT, sabe, que no caso é americano. Ouvimos muito esse disco na época ali. Muito legal. Essa banda é muito boa, eles fazem, tem um pouco de instrumental, eletrônico, mas demais. Ao vivo é a mesma coisa. Eu acho sensacional, super criativo. É uma mistura de estilos que acaba tendo um resultado diferente e meio único. Né? Eles conseguiram encaixar. E é uma coisa que a gente faz também, sabe? Misturar as coisas atuais, antigas, para ter uma coisa mais diferente. Humana seria dizer assim, ó, pra galera entender melhor. Os 4 outros discos, os primeiros, amo até hoje, sabe? Mas todo mundo que já gravou um disco vai entender o que eu quero dizer. Terminava a gravação, terminava a fase de composição, depois a fase de gravação, depois a fase de mixagem. Chega uma hora que tu não aguenta mais ouvir o disco. Quando ele sai, quando ele chega nas lojas, tu já não quer mais ouvir, já está fazendo versões diferentes no palco. E esse disco já fazem mais de meio ano que saiu e está no meu iPod, sabe? Escuto sempre, eu curto ele. Sempre tem uma coisinha nova ali, sempre vou gostar de ouvir, sentir que vai ser um disco de cabeceira, sabe? E eu sempre tenho vergonha de ouvir os outros, e esse eu tenho orgulho. Pô, legal. Essa é a grande diferença. O nome Cinema, como que vocês resolveram dar esse nome? Quais filmes estão retratados assim Cara, na verdade, nas músicas? Como que é? Tem 2 específicos, por exemplo, a música Amanhã. Eu tinha visto naquela semana o filme com o... Como é que é o nome daquele ator que fez o filme dos Coen? Um dos Fracos Não Tem Vez. Javier Bardem. Só que o filme anterior, que era Mar Adentro. E no final lá tem um papo sobre vida e morte, que
ficou na minha cabeça. Naquela semana eu cheguei na casa do Gross, ele estava gravando uma demo, que seria um instrumental disso, sabe? Eu já estava com um esboço de letra que tratava meio que desse assunto. Daí eu falei, olha, eu vi um filme que queria muito falar sobre isso, tem a ver com o que tu está escrevendo. Daí, na hora ali eu contei sobre o filme, enquanto eu contava, a gente começou a escrever a letra e terminou em 10 minutos já tinha a letra. E eu sempre gosto dessas letras que aparecem assim de sopetão, sabe? Porque elas costumam ser verdadeiras, entendeu? Não daquelas letras que o cara fica 2 anos e não sai. Tô olhando pro músico ali, ele sabe do que eu tô falando. Os caras ficam 2 anos e não saem, daí tu bota um rabisquinho, não, e essa saiu de uma hora pra outra, a gente curtiu. Foi bacana, porque eu tava querendo falar disso, sobre essa história de vida após morte, sobre essa incerteza, e o Beto tinha visto o filme e já... A ligação com o cinema teve mais a ver na hora que a gente tava fazendo sonoplastia. Que normalmente se usa no cinema, que a gente queria unir as faixas, fazer de uma maneira um álbum conceitual. Então a gente tava botando barulhinho de gaivotas no final de uma música, explosão nuclear noutra, barulhinho de moto aqui. E o produtor falou, poxa, vocês estão fazendo sonoplastia. Daí o Gross, que tenta botar o nome cinema, em todos os discos ele tentou botar o nome cinema. Falava de brincadeira, né? Ele quer imitar o Pereio, ele fala cinema, pô. Cinema, ou bicicleta. Daí aquele dia lá, quando o produtor falou isso, e o Gross passou atrás enchendo o saco, falando, pô, esse é cinema. É isso. Daí do cara mais, né, centrado, abriu um clarão, vi Deus e tava escrito cinema na testa dele. E daí o nome do disco é Cinema, e não tinha como voltar. E daí a gente ligava para as pessoas do estúdio, o nome do disco vai ser Cinema, todo mundo, uau, adorei, amei. Então ficou. Legal. Qual música que vocês lançaram? O primeiro single foi Dance Agora. E agora tem um novo clipe. Que é Por Onde Vou. Que estreou essa semana. Tem até um pouco do filme. Que é um baladão, a gente sempre gostou de baladão. Aquela coisa, banda de rock sempre acaba tendo a balada. E essa aí surgiu nesse clima. Assim, pode soltar um pouquinho do clima meio Beatle. Por Onde Vou.